Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula aí da disciplina de Introdução ao SUS e Ética Profissional. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre o tema da nossa aula é o comportamento humano e os direitos do paciente. E vamos falar ali do tópico 1, aspectos fundamentais. Então a gente vai compreender toda essa questão, né, do comportamento do ser humano, dos direitos do paciente, dessa questão da busca por direitos e de oferecer sempre ali o melhor tratamento, né, para o seu paciente, para o paciente. A história, ela é marcada ali pela busca por princípios capazes de preservar os direitos das pessoas. Então, a todo momento, né, se você for pegar ali e revisar a história, principalmente com relação à história de saúde, você vai observar que a saúde ela é totalmente relacionada, né, com a busca sempre dos direitos e dos direitos das pessoas. Então, a todo momento, o desenvolvimento da sociedade em si, ela vem, né, por essa busca por direitos e deveres também. Então, lembrar sempre, né, pensar que sempre foi feito essa busca por direitos, sempre enaltecendo a dignidade das pessoas e sempre fazendo ali com que cada indivíduo ele seja respeitado, tá? Nos verdadeiros ali limites da sua cidadania. Então, é muito importante para esse desenvolvimento no decorrer, né, da vida humana, a questão dessa busca sempre pela dignidade, por sempre respeitar ali a individualidade de cada um e sempre ir até preservar os limites, né, da cidadania do próximo. Então, o princípio de segurança, ele é exposto ali nos artigos 5, né, 3 e 6 ali da Constituição de 144 ali da Constituição Federal. Então, o que acontece? É garantido lá o direito à integridade física e moral de cada um dos seres humanos da população. O Estado, ele tem ali o dever de assegurar a todos o mínimo para que o indivíduo ele sobreviva. Então, é obrigação, tá na Constituição Federal, é obrigação dos gestores, é obrigação ali, né, dos governos preservar a saúde e preservar ali, né, assegurar a todos o mínimo para que o indivíduo, para que a população ali sobreviva. Então, no citado artigo 5º, né, da Constituição Federal, ele estabelece ali que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, os nossos direitos como cidadãos, os nossos direitos ali perante a sociedade, eles estão em lei, tá? Eles estão na Constituição Federal. Então, lá está dizendo que nós não podemos ali, né, ser prejudicados, que a nossa segurança, a nossa vida tem que ser preservada, que nós não podemos ali sermos submetidos à tortura, que não podemos ali receber um tratamento desumano. Então, são regras ali que fazem com que a sociedade se desenvolva, com que os direitos humanos sejam preservados, que limita também e faz com que as pessoas tenham consciência que é fundamental respeitar o próximo para que a sociedade se desenvolva. Então, isso significa que também não se podem ali utilizar experimentos científicos, tá? Que rebaixem ali a dignidade do homem ou terapias que submetam ali a sofrimentos injustos. Então, muito ligado aí também com a questão da bioética, por esse respeito à sociedade, à vida do ser humano, a preservar e não prejudicar
né, com esses desenvolvimentos científicos. E aí, no artigo 5º também da Constituição Federal, né, ele proclama a liberdade da atividade científica como um ali dos seus direitos fundamentais, mas não significa, tá? Então, é um direito fundamental toda essa atividade científica, mas não significa que ela seja ali absoluta e que não contenha nenhuma limitação. Então, sim, a comunidade científica, ela está assistida na Constituição Federal, é de direito de todos, tá? Mas o que acontece? Isso não significa que um cientista ele pode fazer o que ele quiser ali sem ter regras. Existem regras. Por quê? Porque nós já vimos aí, nós conseguimos enxergar na sociedade que a partir do momento que são desenvolvidas essas tecnologias, a atividade científica pode sim acabar prejudicando a humanidade, pode intervir no direito, né, e na vida do cidadão. E isso não pode acontecer. Então, por isso, existem sim limitações a essa liberdade da atividade científica. Então, há diversos valores jurídicos ali que são reconhecidos constitucionalmente, como ali a vida e a integridade física e psíquica, também a privacidade. Então, o que acontece? Esses valores jurídicos que garantem essa integridade física, psíquica, privacidade, eles poderiam ser ali gradativamente afetados pelo mau uso de uma liberdade, né, de pesquisa científica. Então, sempre entenda que os nossos direitos, os nossos deveres, os nossos valores, eles são preservados ali com as regras impostas, com as leis da sociedade em que vivemos, e sempre pensando no bem maior, no bem da população, no que pode prejudicar a população e que não deve ser feito. E aí a atividade científica acontece da mesma forma. Então, tudo é realizado para que não tenha ali, né, para que a sociedade não seja afetada pelo mau uso dessa liberdade da pesquisa científica. Havendo sempre conflito entre a atividade médico-científica e também ali o direito fundamental da pessoa humana. O limite, né, que deve ser empregado é o da dignidade da pessoa, previsto ali no artigo 3º da Constituição. Então, pessoal, compreenda o seguinte, tá? Então, quer dizer que, olha como tudo isso ajuda a esclarecer algumas questões. Vocês sabem que, por exemplo, uma vacina ela não pode ser desenvolvida e diretamente ser ali testada no ser humano. Você sabe que uma medicação ela não pode ser desenvolvida e diretamente ir para a população também. Então, tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser feito da melhor forma possível e que traga ali garantias de que não vai trazer, né, malefícios à população, de que não vai prejudicar a integridade da vida humana. Então, tudo isso está assegurado na Constituição, tudo isso está assegurado ali para a gente, né, pela Constituição Federal, mas em outras sociedades, outros países, também existem regras, e existem regras que também são utilizadas ali para a comunidade científica de uma forma ali geral, de uma forma global, tá? Que devem ser seguidas. Então, dessa forma, nós podemos ver ali que nenhuma liberdade ali de investigação científica, ela pode, né, ela vai poder chegar ali a tal ponto que se coloque ali em risco, por exemplo, a vida da pessoa, tá? Ou a sua segurança ou a sua dignidade, que vale nenhuma atividade científica, nenhuma investigação científica vai poder trazer algum malefício ou prejudicar o ser humano. É só colocar isso na cabeça. Assim como o seu comportamento como profissional da saúde também não vai poder trazer malefícios ao ser humano, não vai poder ali atentar contra a dignidade do seu paciente. Então, o artigo 5º da Constituição Federal, ele veio para assegurar ali o sigilo que é protegido, né, pelo direito à intimidade. Então, quando a gente pensa ali em pacientes, em o tratamento com o paciente, o respeito pelo paciente, você tem que entender que o sigilo, a intimidade, o respeito
pelo segredo do outro, pelo que é íntimo, pelo que não deve ser divulgado, é fundamental para a nossa profissão. Compreender que não posso chegar ali que você como profissional não vai poder chegar em casa e compartilhar com seus entes familiares ou pessoas próximas ou amigos ou até mesmo colegas de profissão, se não for na intenção de trazer ali um desenvolvimento do quadro de saúde da pessoa, você não pode revelar os segredos ali da ficha clínica do seu paciente, das coisas que acontecem ali com o seu paciente. E isso está na Constituição Federal, isso é assegurado à população, é assegurado a cada um. É só você imaginar, se colocar no lugar. Tenho certeza que não gostaria que pessoas ali soubessem do seu quadro de saúde, de uma questão que é íntima, é sua, é íntima talvez ali da sua família. Então, tem que ser respeitado. A informação, ela é essencial para garantir a autonomia pessoal, a liberdade consciente ali de escolha. Então, é fundamental que a partir do momento que você se comprometa em ser um profissional da saúde, que você se conscientize que é fundamental você informar o seu paciente. O seu paciente, ele precisa ter liberdade de escolha, ele precisa estar consciente quanto à escolha dele de tratamento. Tá? Então não é porque você chegou ao paciente que você vai falar isso e ele tem que acatar. Não, você tem que explicar para ele, você tem que dar alternativas, você tem que mostrar para ele qual é a melhor forma a ser seguida para o tratamento dele. O porquê que está sendo realizado aquilo. Por quê? Isso garante a proteção das informações pessoais também. Então, no artigo 196 da Constituição Federal, ele aborda ali o aspecto da saúde, afirmando ali ser, e estar direito de todos e dever do Estado, garantindo ali o acesso à saúde, à coletividade como um todo. Então, é dever do Estado e direito da população ter ter ali acesso à saúde. Então, é dever do Estado, eles precisam dispor disso. Vocês acredito que vocês tenham consciência que todos nós somos assegurados a partir do momento que tem ali a Constituição Federal, que a gente tem ali, por exemplo, a construção do Sistema Único de Saúde, nós temos ali os nossos direitos à saúde, e é dever do Estado. Então, eles precisam desenvolver sempre uma qualidade dos serviços prestados e sempre tentar alcançar ali a população de uma forma integral. E aí, o artigo 203 da Constituição Federal, ele também assegura a proteção à família da infância à velhice. Então, está na lei, é direito nosso, é direito da população, é direito dos seus futuros pacientes, que é lei, é dever do governo, é dever do Estado prestar assistência e assegurar a proteção à família, desde a infância à velhice. E aí, o artigo 226, parágrafo 7º e 8º ali, ele trata do planejamento familiar, tá? Fala ali da livre decisão ali do casal, respeitando os princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Então, a nossa Constituição, ela fala que o planejamento familiar é uma escolha do casal, tá? Tem algumas sociedades que isso o governo interfere, mas a nossa é de respeito, é um total respeito à escolha do casal. Então, o casal é que vai escolher o seu planejamento familiar, vai escolher se ele vai ter 1, 2, 3, 4 filhos, tudo dentro ali respeitando sempre os seus princípios, E respeitando os princípios, a moral, os costumes dos seres humanos. Então, entenda isso, que é assegurado, à população ter ali o direito à escolha do seu planejamento familiar. Se a organização e o funcionamento ali dos sistemas de saúde na década de 1980, eles acabaram sendo marcados,
pelos princípios da eficácia e da otimização e eficiência. Então, na década de 80, foi ali marcado, né, a saúde foi marcada por essa questão de ter princípios, de ter uma eficácia, de ter uma otimização ali do tempo, de facilitar, né, o acesso à população e ter uma eficiência. A partir dos anos 90, foram ali incorporados, né, as noções de qualidade, equidade, de satisfação, autonomia do usuário. Então, a partir ali da década de 90, as pessoas elas começaram a ser conscientizadas quanto aos seus direitos, né? A quanto ela pode ou não cobrar, né? O que ela tem como direito, o que ela pode cobrar ali dos trabalhadores da saúde, das pessoas que estão prestando assistência à saúde. Então, a partir do momento que as pessoas elas tomam consciência disso, elas precisam saber ali a necessidade, elas precisam entender a equidade, né? Toda essa questão de como o atendimento tem que ser feito de uma forma ali, sem ser de uma forma preferencial para um ou para outro, mas que sim tratar sempre o paciente de acordo com a necessidade dele, não é? Sempre respeitando. A população passa a ter consciência de autonomia ali, de falar, de se expressar quanto à sua satisfação ou insatisfação ali com o trabalho ofertado, né, com o serviço que está sendo ofertado de saúde, e também essa autonomia ali do usuário de chegar e cobrar. Então, nós vamos falar ali um pouquinho, né, sobre o comportamento humano, os direitos do paciente, o tópico 2, tá? Que fala ali dos fundamentos do comportamento do profissional de enfermagem. Então, vamos entender todo esse contexto, não só ali do profissional de enfermagem, mas de todos os profissionais que trabalham, né, na saúde, que empregam ali, que se predispõem a atender pessoas, a ajudar pessoas, a melhorar ali o quadro de saúde da população. Então, vocês precisam compreender que toda essa questão do atendimento, que a partir do momento que passa pela sua cabeça que você quer ser um profissional da área da saúde, você vai ter responsabilidades quanto à vida, né, das pessoas, à saúde, à qualidade de vida daquele ser humano. Aí eu vou colocar para vocês a questão de que entenda. Pessoas doentes, elas estão passando por uma situação muito complicada. Então, elas estão com medo, elas estão ansiosas, elas não estão apenas, quando a gente fala de doença física, mas também tem a doença emocional. Então, você como profissional da saúde, você precisa compreender toda essa dinâmica, todo esse lado dessas questões específicas quando se fala de saúde, quando se fala de atender ao próximo, quando se fala de prestar o melhor, né, o melhor de si para o próximo. Então, é muito importante que a população ela tenha seus direitos atendidos, né, da melhor forma possível. Isso só acontece quando os profissionais da saúde, eles colocam e eles compreendem as suas obrigações. Compreende que a partir do momento que você se compromete com uma profissão é algo muito importante e de muita responsabilidade. Porque, professora, mas todas as profissões, elas trazem responsabilidades. De fato, todas as profissões trazem responsabilidades. Mas quando você se fala na saúde, né, quando você se torna um profissional de saúde, você tem que entender que, de fato, já tem uma cobrança. Tá? Tem uma cobrança fundamental para o que você vai aplicar ali para a sociedade, né, para o que você vai dispor do seu serviço. Então, você precisa compreender, né, que o dever ali do proceder humano, no plano deontológico, ele depende ali de alguns fatores. Então, você precisa compreender que a deontologia, ela trabalha muito com o que é de obrigação, né, com as regras impostas, com que o proceder humano dentro das tarefas que são previstas ali pela profissão de cada um, ou de uma forma ali individual ou coletiva. Então, precisa compreender que a saúde é uma grande responsabilidade. A saúde do próximo, tudo
na nossa Constituição, lá desde 1880, ali, desde a década de 80, que começou a ter essa questão, começou a se trabalhar a saúde pública no Brasil. Lá em 1888, com a Constituição Cidadã, né, teve a criação do Sistema Único de Saúde, teve toda essa interação, todo esse desenvolvimento, esse boom aí nas questões da saúde pública, no oferecimento ali de saúde pública. Então, tudo isso está na nossa Constituição, então você precisa compreender que sim, a população está assegurada, tem seus direitos assegurados, que você como profissional precisa seguir ali as regras da sua profissão, os deveres da sua profissão, tanto para dispor ali de um serviço de qualidade, né, para os seus pacientes, quanto também para preservar ali os seus direitos. Tá? Então, você conhecendo os seus deveres, você vai conhecer os seus direitos. Não podemos, pessoal, responsabilizar alguém ali, né, por uma atitude tomada de uma forma inconsciente. Então, se a pessoa tomou uma atitude de uma forma inconsciente, sem estar ali sabendo das suas capacidades mentais, ou se aconteceu alguma coisa de uma forma de fato inconsciente, então não pode ser responsabilizada, ou ali sob coação física ou psicológica. Então, se alguém está obrigando você a fazer alguma coisa, né, e você não é do seu desejo, então você não pode ser responsabilizado por esse ato, ou até mesmo ali sem valores. Quando um grupo de pessoas, como ali profissionais da mesma área de atuação, né, ou enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, técnicos de saúde bucal. Então, quando esse mesmo grupo ali, eles começam, né, eles passam ali a ter valores semelhantes e agir ali com a mesma consciência. Forma-se, então, a ciência deontológica. Então, a partir do momento que você tem uma classe de trabalhadores, como, por exemplo, técnicos de enfermagem, então, a partir do momento que se tem essas regras dos técnicos de enfermagem, você sabe, por exemplo, questões como o sigilo do paciente, manter o sigilo, fazer o melhor do seu trabalho, desenvolver sempre da melhor forma possível, você segue as regras, tudo que foi aprendido, você está seguindo ali, né, uma ciência deontológica, porque todos passam a trabalhar com o mesmo objetivo, né, dentro das mesmas funções, seguindo as mesmas regras. Ou seja, né, a consciência profissional que ajuda ali na análise, na interpretação, no julgamento ali de problemas vividos por esses profissionais. Então, a partir do momento que todos passam, todo esse grupo profissional tem regras a serem seguidas, começam a cumpri-las, essa consciência profissional, ela ajuda nessa análise, tá? Para você passar por uma interpretação ali no julgamento dos problemas vividos. Então, você consegue desenvolver melhor o seu trabalho, você consegue enxergar além, né, do seu trabalho, você consegue manter um relacionamento melhor com o seu paciente, você consegue exercer sua tarefa de uma forma mais dinâmica, até talvez mais rápida, não é? Então, e com qualidade, que é o fundamental. E você vai desenvolver, por que, professora, que talvez seja ali até mais rápido? Você entenda que a partir do momento que todos os profissionais envolvidos ali naquela tarefa, eles seguem ali o mesmo pensamento, então as chances desse trabalho render são muito maiores, né? O desenvolvimento do trabalho, ele vai ser maior. Então, as pessoas vão começar a se ajudar de uma forma ali, talvez, que nem consciente seja, mas porque seguem os mesmos princípios de trabalho. Então, porque têm o mesmo entendimento do que é correto e do que é errado. De grande importância, tá? Para a fundamentação ali sobre a humanização na saúde, foi ali a declaração de Conferência Internacional sobre os cuidados, né, primários de saúde de Alma-Ata, tá, que aconteceu ali de 6 a 12 de setembro, tá, em 1978. Então, essa declaração da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, ela é um marco histórico na saúde.
grande, muita importância realmente nessa fundamentação ali da humanização. Porque, pessoal, entenda, professora, mas por que humanização em saúde? Por que falar tanto disso? As pessoas vão tratar, se eu me formar, eu vou tratar o paciente da melhor forma possível. Você não pode se enganar. O que acontece com profissionais da saúde? Profissionais da saúde acaba que pela vivência, pela experiência, pelo trabalho, é um trabalho de muita responsabilidade. E um trabalho em que você vê muito sofrimento. Então, a partir do momento que você trabalha na saúde, compreenda que você vai ver sofrimento, né? Você vai ver pessoas doentes, você vai ver pessoas com dor. Então, você passa com o tempo, né? Você passa a não enxergar aquelas pessoas e passa a enxergar apenas o seu trabalho de uma forma mecânica. Você pensa apenas no que se deve fazer e não em como se deve fazer. E não pensa ali, acaba que o trabalhador da saúde, o profissional da saúde, ele esquece que aquela pessoa é uma pessoa, que aquela pessoa ela tem um nome, ela tem uma vida, ela tem pessoas que a amam. Então, o seu trabalho se torna mecânico. E olha que isso vem de muito tempo. Então, lá em 1978, foi ali trabalhado muito essa questão da humanização na saúde, do trabalho da saúde. E aí, até hoje, nós temos dificuldades, é enfrentado ali com dificuldade essa questão da mecanização ali do trabalho do profissional da saúde. Porque o profissional ele precisa ser humano, ele precisa trabalhar com humanização, ele precisa compreender que é o outro que ele está atendendo. E aí, eu sempre bato na tecla de pensar o seguinte: lembre-se que aquela pessoa poderia ser sua mãe, seu pai, seu irmão, uma pessoa que você ama muito. Porque ela é o amor de alguém, ela é a razão da vida de alguém, ela é uma pessoa que pode, né, ser ali o fundamento de uma base familiar. Então, cuide do seu paciente, enxergue o seu paciente, abra seus olhos. Ah, professora, eu enxergo, eu vejo meu paciente. Sim, você vai ver, mas vê de uma forma humana. Entenda que as pessoas que vão chegar para vocês não são pessoas que talvez sejam as mais amáveis. Muitas vezes você vai encontrar pacientes maravilhosos, que sejam ali pessoas muito educadas, que te respeitem, que dê valor ao seu serviço. Mas muitas vezes você vai ver uma pessoa que está ali frustrada, que está com dor, que está abalada emocionalmente, que está cansada e que talvez acabe descontando na pessoa mais próxima e que está com medo. E além da pessoa que você vai tratar, você provavelmente vai ter que atender também uma acompanhante dela, tá? Então, você vai ter que esclarecer e começar a se familiarizar com isso, e não de uma forma mecânica, ignorando a dor do outro, ou os pedidos, os anseios, mas sim de uma forma humana. Você tem que perceber o próximo, você tem que tentar trazer ali o melhor para o próximo, porque é sua obrigação. E aí, lá em 1978, começou ali a ser discutido todas essas questões, né? E tudo isso ali com essa declaração de Alma-Ata, tá? Lá em Alma-Ata. Essa declaração, pessoal, ela enfatizou que a obtenção ali do mais alto nível de saúde possível é sempre ali o objetivo social mais importante a ser atingido pelos sistemas de saúde. Então, quando você fala em sistema de saúde, em objetivo social, o principal é sempre obter o mais alto nível de saúde. É preservar a saúde da população, é trazer benefícios para aquela população, é fazer com que aquela população tenha o melhor serviço de saúde ofertado, tenha uma qualidade de vida, né? Tenha um desenvolvimento social, e tudo isso tem como base ali a saúde. Então, é só você pensar, você só consegue estudar, trabalhar, se alimentar, viver se você tem saúde.
E isso, lembre-se sempre do conceito de saúde. Saúde não é apenas a ausência de uma doença física, tá? Mas está atrelado ali a condições sociais, psicológicas, tá? Então, tudo isso tem envolvimento com a saúde. E é dever de todos, é dever do Estado, né? É um dever e um objetivo social desenvolver ali o melhor nível de saúde da população. Então, o que acontece? O profissional de enfermagem e os profissionais de saúde, tá? Eles são livres, né, na medida em que se pode ser. Então, você é livre, você tem livre-arbítrio para tomar suas decisões. Só que existem regras de acordo com a sua profissão, de acordo com o que vai ser melhor para o paciente, de acordo com o desenvolvimento do quadro de saúde daquele paciente. Então, você é livre, né, na medida em que pode ser. E na medida em que se realiza ali a partir de suas potencialidades. Então, de acordo com a sua qualificação de trabalho, de acordo com a sua especialidade, de acordo com o seu foco de trabalho, é que você vai ter ali essas suas potencialidades. Esse profissional, ele também colabora ali com a liberdade do paciente, tá? Dos familiares, da sociedade e dos membros e equipes ali de saúde ou equipe de enfermagem. Então, você tem responsabilidades quanto à saúde, o desenvolvimento ali do seu trabalho e também tem responsabilidade ali quanto à liberdade do seu paciente. Como que eu faço isso, professora? Você precisa esclarecer para o seu paciente, para os familiares, para a sua equipe de saúde, como que vai ser desenvolvido esse trabalho, o que vai ser realizado para a melhoria de saúde dele, qual o problema de saúde dele, o que está acontecendo, qual o quadro de saúde do seu paciente, tá? O que deve ser realizado para melhorar, como que vai ser, quais são o direcionamento, né, o seu diagnóstico, o seu prognóstico, tá? Como que vai ser realizado. Tudo tem que ser esclarecido, porque a partir do momento que é esclarecido, você dá liberdade de escolha para o seu paciente, para os familiares, a sociedade e até mesmo para os seus membros ali, os membros da sua equipe de trabalho. Os enfermeiros, né, que prestam ali cuidados diretos à beira do leito, eles ainda constituem uma grande parte ali da força do trabalho e da profissão. Então, aqueles enfermeiros, aqueles técnicos de enfermagem, aqueles profissionais da saúde que ficam ali muito, né, em contato com os pacientes em hospitais, em beira de leito, eles são uma grande parte da força do trabalho na área da saúde. No entanto, né, as definições de prática e os papéis de enfermagem e também de outras profissões, eles têm ali se expandido para acompanhar as exigências sociais. Então, cada vez mais você enxerga profissionais se capacitando e se direcionando a uma determinada área de serviço, né, de trabalho. Então, isso tanto na enfermagem quanto em qualquer outra área da saúde e também de profissões. Então, as pessoas elas estão investindo cada vez mais em áreas específicas, em trazer melhoria de qualidade ali, um melhor atendimento, né? Porque a partir do momento que você se concentra em uma área, entende-se que você vai ser o melhor nela. Então, cada vez mais os profissionais estão fazendo isso. E a gravidade dos pacientes internados também levou, né, a uma necessidade, como eu falei, de profissionais mais especializados. Então, de acordo com o quadro de saúde, com doenças específicas, com necessidades específicas, foi-se tendo aí a necessidade de ter profissionais especializados, capacitados para atuar justamente com aqueles quadros de saúde, de uma forma ali mais específica. Então, sim, isso vai fazendo com que você tenha profissionais mais capacitados e que também a população tenha um melhor serviço de saúde. Em consequência, né, esses profissionais, eles não apenas possuem ali graduação, mas passam também a ser especialistas em áreas, como, por exemplo, né, a enfermagem gerontológica, a enfermagem cardiovascular, obstetrícia,
para nomear ali, entre outros, que são muitos. Então, quando a gente fala em áreas assim, específicas de saúde, se você tem um profissional capacitado, é muito mais fácil para ele desenvolver um trabalho. Por exemplo, um enfermeiro que trabalha ali, né, com pacientes na obstetrícia, ele vai ter ali todo um jeito, toda uma forma de atuar com aqueles pacientes, de desenvolver melhor seu trabalho, de acalmar o seu paciente. Ele vai ter mais conhecimento, né, porque ele tem a experiência a mais do que, por exemplo, um profissional que não tem a especialidade. Não significa que o outro profissional não possa atuar também, tá? Mas um profissional que ele se propõe a trabalhar com um grupo específico, é lógico que a atenção dele ali acaba se tornando maior. A enfermagem também, né, e outros profissionais, profissões aí da saúde, elas estabeleceram ali seu lugar, né, na tomada de decisões das organizações de saúde e sempre assumindo papéis em áreas como administração e gerenciamento. Então, quando a gente fala de enfermagem, principalmente, atua-se muito com essa questão de organização de equipe, de organização de funcionamento ali, desenvolvimento do trabalho da saúde. E aí, todos trabalham ali, né, com aquela equipe e seguindo esses direcionamentos. O enfermeiro, ele pode incorrer ali em consequências jurídicas quando for determinado que ele não desempenhou ali sua função no âmbito da lei prática da enfermagem. Então, eu falei da enfermagem, mas isso acontece para um técnico de radiologia, para um técnico de enfermagem, para um médico, para um dentista, tá? Para qualquer área. Sempre que você desempenhar o seu trabalho de uma forma incorreta, que pode trazer ali alguma questão prejudicial para o paciente, você vai ali, né, responder à lei prática da sua profissão, tá? Então, entender que todo tem responsabilidade. A partir do momento que você tem responsabilidades, você tem deveres, e esses deveres precisam ser cumpridos. Então, aí nós temos coisas que não devem ser realizadas no âmbito ali, é uma questão prevista para a enfermagem, mas para todas as outras profissões. Pessoal, entenda que a partir do momento que eu falo enfermagem, todos os profissionais da saúde, eles precisam ter entendimento também da atuação dos outros profissionais. Então, você precisa compreender como que se trabalha ali um enfermeiro, como que é o desenvolvimento. Por quê? Porque na maior parte das vezes, como eu falei, eles estão responsáveis pela organização de uma equipe de saúde. Então, é fundamental compreender esse andamento do trabalho. Então, coisas que não podem ser realizadas ali no desenvolvimento de um trabalho de um profissional da saúde é ataque e agressão, tá? Você de forma nenhuma você pode fazer isso, tá? Da mesma forma como não deve ser feito com você, tá? Não pode de forma alguma atacar ou agredir um paciente, ou um familiar, ou um profissional também, um colega de trabalho. Jamais realizar ali ou fazer calúnia ou difamação, também é proibido. Fraude, tá? Invasão de privacidade, você jamais deve invadir a privacidade do seu paciente, ou do colega de trabalho, ou do acompanhante do seu paciente. Sempre, jamais fazer ali um cárcere privado, jamais ser negligente no seu ambiente de trabalho, jamais ser negligente com o seu paciente, com o seu trabalho, e jamais também praticar ali imperícia, tá? Os enfermeiros, tá, também têm ali responsabilidades profissional, tá? De demonstrar ali um comportamento adequado do ponto de vista ético, que ultrapassa ali os limites de situação de cuidados do paciente individualmente. Então, tanto você tem os deveres quanto ao que você vai realizar no paciente, mas também de acordo com o seu comportamento, com o comportamento que você deve empregar à sociedade, tá? Tudo de acordo com a ética. Os avanços na tecnologia e esterilização ali dos custos de saúde e a carência também de pessoal tem ali um potencial de desencadear dilemas éticos. Então, o que acaba acontecendo? Como tem necessidade de profissional e muitas vezes
acaba vindo profissionais que não são capacitados e que acabam fazendo que tem esses dilemas éticos. Então, pessoal, vamos falar ali um pouquinho, né, sobre o tema da nossa aula é o comportamento humano e os direitos do paciente. Então, vamos falar ali sobre o tópico 3, direitos do paciente. Então, compreenda que da mesma forma que os profissionais ali têm deveres e direitos, os pacientes eles têm seus direitos. Né? A população tem direito à saúde. Então, lá desde a nossa Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, nós temos ali os nossos direitos assegurados. E aí, assiste-se hoje, né? Hoje em dia, o que acontece? Uma profunda crise ali da assistência à saúde. Então, nós temos cada vez mais a população insatisfeita com o serviço e a qualidade do serviço prestado, né, de saúde. Então, a população não está, de forma alguma, vendo evoluções positivas no desenvolvimento do trabalho e atuação ali dos profissionais de saúde. Muitas razões são apontadas ali para o descontentamento, né, generalizado com as instituições hospitalares. Então, o que acontece? Existem várias razões para que a população não se sinta satisfeita com os serviços prestados pelos profissionais de saúde e também pelas instituições de saúde como os hospitais. Então, uma dessas razões são inacessibilidade dos serviços, então as pessoas reclamam de não conseguir acesso aos serviços de saúde, a ausência ali também de simpatia e solicitude, então as pessoas acham que os profissionais de saúde não estão solícitos, não são simpáticos, estão ali geralmente carrancudos, mal-humorados, não as tratam bem, então é uma das reclamações. Também temos ali questão de reclamação de imperícia ou negligência dos profissionais, então existem muitos profissionais que, vocês viram que não se deve ser negligente de forma alguma, mas ainda existem profissionais que atuam dessa forma e a população cada vez mais se sente insatisfeita, né, com esses profissionais, com esses serviços de saúde que são ofertados. E aí, para grande parte ali dos profissionais, o conhecimento de como se relacionar, né, com seus pacientes, ele restringe-se, né, à teoria aplicada no seu currículo acadêmico. Então, o que acontece? Os profissionais de saúde, vocês estão hoje estudando para ser futuros profissionais de saúde. Vocês não podem se limitar e se restringir apenas à teoria que é aplicada, né, no seu currículo acadêmico. Você precisa desenvolver e sempre pensar pelo lado humano, no atendimento humanizado, compreender o paciente, tentar entender a realidade do paciente. Então, para grande parte dos profissionais, isso não acontece, fica tudo limitado a questões teóricas. E sem maior ali, identificação, por exemplo, com a realidade que é existente, né? Com o meio em que se vive, com a realidade do seu paciente, com a realidade ali existente nas instituições de saúde. Então, o profissional ele fica tão atrelado a questões do seu currículo, da sua questão de entendimento mesmo, de questões teóricas, que ele não consegue empregar todas essas questões dentro de uma realidade local, né? Dentro de situações específicas em hospitais. Não consegue compreender que a partir do momento que você vai trabalhar, que você vai viver o dia a dia de um ambiente de saúde, muitas coisas podem acabar não saindo como previsto. E aí, o que acaba acontecendo é que esses profissionais eles não sabem lidar com isso e atuam de uma forma não satisfatória para a população, para os pacientes. É provável que boa parte ali dos problemas geradores dessa crise assistencial seja ali o desconhecimento ou o desrespeito justamente aos direitos dos pacientes. Então é fundamental que todos os profissionais da saúde eles compreendam que os pacientes eles têm direitos, né? E esses direitos eles precisam serem ali respeitados, tá? E aí tanto pela equipe médica e de enfermagem que não os conhecem ou não os cumprem, porque na maior parte das vezes é porque não cumpre mesmo, porque todos é de conhecimento, você sai da sua formação sabendo que você precisa respeitar os direitos do paciente,
E acaba que alguns profissionais não cumprem, quanto ali pelos pacientes que, por também desconhecer seus direitos, não os exigem, que é uma realidade específica aqui quando a gente fala na saúde brasileira. Então, as pessoas, a população, ela não tem conhecimento dos seus direitos. Então, ela não busca conhecer os seus direitos. As pessoas só se preocupam com a saúde no momento que estão doentes. Quando estão saudáveis, elas não se preocupam. Então, o que acontece? Se ela não tem conhecimento dos seus direitos, ela não vai exigi-los. Todo paciente, ele tem direito ali a ser reconhecido e respeitado como cidadão. O que implica, né, participar também das decisões relacionadas ao seu cuidado e tratamento. Então, sim, o paciente ele precisa saber o que está acontecendo com ele precisa ser informado pelos profissionais da saúde para que ele participe, para que ele tome decisões, para que ele tenha direito à escolha do que vai ser, do que ele considera ser melhor para ele, levando em consideração que você vai explicar para o seu paciente o porquê que deve ser feito aquele tratamento, como deve ser seguido, o porquê que ele deve fazer aquilo ou não, tá? Então você vai explicar dentro da sua capacidade ali da sua capacidade profissional, tá? Dentro dos seus conhecimentos, da melhor forma possível, da forma mais clara, para que o seu paciente consiga decidir e tomar ali também a frente no seu tratamento. É importante, tá, reconhecer que não tem ali um código brasileiro específico de direitos do paciente ou do cliente, tá? Então, o que acontece? Porém, não tem um código específico, mas existem ali vários textos legais que abordam o assunto, incluindo ali leis, jurisprudências, resoluções e declarações de princípios. Então, vamos ver alguns exemplos. Nós temos ali, né, exemplos de leis e regulações que defendem ali os direitos do paciente, que colocam claramente quais são esses direitos. Então, nós temos ali direitos assegurados pela Constituição Federal do Brasil, nós temos direitos assegurados dos pacientes pelo Código Civil Brasileiro, pelo Código Penal Brasileiro, nós temos ali pelo Código de Defesa do Consumidor também esses direitos assegurados. Nós temos ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai assegurar os direitos, né, da criança e do adolescente. Nós temos lei dos planos de saúde, normas de Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Tem aí também o Código de Ética Médica, né, que influencia ali em todo esse tratamento, na conduta dos profissionais de medicina. Temos a resolução do Conselho Federal de Medicina. E aí, pessoal, os profissionais da área da saúde, eles precisam respeitar ali o direito dos pacientes de serem informados sempre, tá? Acerca ali do seu processo de saúde e doença. Então, o meu paciente, ele precisa ter consciência do que está acontecendo com ele, tá? Qual o seu processo de saúde e doença? O que provavelmente ocasionou aquilo? Como que é o decorrer dessa doença, o desenvolvimento dessa doença? O que pode acontecer se ele seguir o tratamento ou se ele não seguir? Quais as formas de tratamento que são oferecidas, que podem ser ofertadas para ele? Então, tudo tem que ser esclarecido. Sempre de uma forma, de uma linguagem que ele entenda, e não vai usar a linguagem técnica que o paciente não consiga compreender. Então, tudo tem que ser realizado da melhor forma para o paciente compreender e entender o seu estado de saúde, o seu quadro ali de saúde e doença. Necessita também, né, contribuir ativamente para o esclarecimento ali do seu direito, tanto à informação em si, quanto também ao consentimento informado livre. Então, o paciente ele precisa consentir para que você faça ali, realize o tratamento dele, tá? Você não vai fazer sem o consentimento. Para assegurar também o respeito aos direitos dos pacientes, é necessário que as enfermeiras ou os demais trabalhadores ali da enfermagem e das outras áreas de saúde, eles estejam permanentemente ali atentos aos seus direitos e os direitos ali também do acompanhante do paciente, tá? Não apenas também a equipe de enfermagem, mas como eu falei, todos os trabalhadores que atuam no ambiente hospitalar, tá? Que atuam ali no ambiente de um serviço de saúde, eles ali necessitam reconhecer e respeitar
os direitos dos pacientes. Então, eu fiz isso de forma inconsciente, porque... Não, gente, você vai saber, tá? Você sabe que o paciente ele tem direitos, que você não pode descumpri-los. Existe toda uma ética na sociedade que vai ali para questões, né, da biomedicina, da deontologia relacionada à área da saúde. Tudo para fazer com que o profissional ele tome consciência que suas atitudes podem causar danos ou podem trazer, né, melhorias para a saúde de uma pessoa. Então, é uma responsabilidade fundamental. É necessário também, né, conhecer o que pensam os demais membros ali de uma equipe de saúde. Então, afinal, o trabalho de saúde ele é feito de uma forma, geralmente ele é feito de uma forma multidisciplinar. Então, você tem vários profissionais de saúde, vários profissionais de uma equipe de saúde que ficam ali se relacionando sempre para o bem, em prol da melhoria de saúde do paciente. Então, são decisões que são realizadas ali e pensadas por demais membros e não só um membro de saúde, acerca sempre da temática, já que é necessário que nesse trabalho não foram ouvidas, tá? E aí, vamos falar ainda sobre o comportamento humano e os direitos do paciente. Então, o tópico 4, que fala ali da relação profissional versus paciente em situações diversas, em várias situações. Então, a gente tem ali o paciente ele tem direito a tratamento adequado, com informações corretas e claras, tendo o direito de opinar sobre o seu tratamento. Então, o paciente, vocês já sabem que eles têm o direito ali de opinar quanto ao que a melhor forma de tratamento para ele. Cabe ao profissional esclarecer essas informações em uma linguagem clara, sem uso ali de terminologias que dificultem esse atendimento do paciente e do seu responsável. Sempre fazendo ali diante da realidade, né, da qualidade dos serviços de saúde prestados, percebe-se a necessidade de uma reformulação ali das práticas cotidianas de gestão e de atenção à saúde. Então, se vê sempre a necessidade de uma melhoria, né, do desenvolvimento do trabalho desses profissionais, para que eles comecem ali a agir de uma forma mais humanizada, respeitando as adversidades dos pacientes, os direitos dos pacientes. Assim, substituindo, né, questões culturais, institucionais, infelizmente ainda muito disseminadas, que tendem também a tratar como objetos as pessoas que utilizam esses serviços. Então, geralmente os profissionais de saúde acabam trabalhando de uma forma mecânica e não humanizada. E não é isso que a gente quer e não é isso que precisa. Então, precisamos cada vez mais de profissionais ali humanizados. E existem aí políticas públicas de humanização, de atenção à saúde, vendo sempre ali consolidadas nos últimos anos. Elas vêm sendo porque tem-se sempre a necessidade que esses profissionais eles sejam ali cada vez mais assistidos. E aí nós temos também o homem, ele deve ser considerado, né, como o centro da ação ética. Então você sempre tem que pensar de uma forma ética, sempre pensar no bem do próximo e não trazer malefícios à vida do próximo. E aí a gente tem o imperativo categórico kantiano, que ele segue a regra ali de considerar o homem, né, como um fim em si mesmo, não somente ali como um meio de satisfação dos interesses das forças sociais em saúde. Então se preocupa muito com o bem individual também, tá? Não apenas ali no que vai beneficiar a questão coletiva. E aí nós temos o tema da aula, erro humano e o exercício ético profissional. E aí o tópico 1, que fala ali dos aspectos conceituais. Então, é de conhecimento ali de todos que os profissionais da saúde, eles devem exercer ali sua profissão de uma maneira ética e respeitosa. Então, todos os profissionais, eles precisam exercer ali sua profissão da melhor forma e de uma forma ética e respeitando sempre o bem ali do paciente. Sempre precisa se esforçar para oferecer ao paciente e à família do mesmo a melhor assistência, atendendo sempre às suas necessidades.
também precisa respeitar ali seus valores dos pacientes, as crenças dessas pessoas, na tentativa de recuperar ali os agravos, trazer alívio, né, do sofrimento e também fazer ali a promoção de saúde. Durante todo o processo de aprendizagem do profissional de saúde, ele é ensinado que sempre ali, em primeiro lugar, você não pode causar danos, você não pode trazer malefícios ao seu paciente. Entretanto, a falibilidade, ela é uma característica ali intrínseca, né, que é imutável do processo de cognição dos seres humanos. Então, os seres humanos, eles são seres que podem sim causar danos, ser falível, ele pode não ser. Nem sempre você vai acertar, tá? Por isso, erros podem acontecer durante ali a prestação da assistência à saúde. Somente ali nas últimas décadas, tá, os erros humanos, eles começaram a ser tema ali de pesquisas na área da saúde. Então, só nessas últimas décadas que começaram a se preocupar com os erros que eram cometidos pelos profissionais. No desenvolvimento do conhecimento humano, a ciência da saúde, ela é ali uma das áreas que mais produz resultados importantes, tá? E aí que permitam ali alterar a longevidade ali e a qualidade de vida. Então, cada vez mais com o desenvolvimento, né, de científico, tecnológico, sempre o pensamento de trazer longevidade, né, e qualidade de vida às pessoas é a intenção dos profissionais de saúde. Por meio ali da erradicação de doenças, fazendo ali a compreensão da transformação das respostas orgânicas e sempre procurando o alívio do sofrimento, na busca sempre de curar, né, e de diminuir esses agravos à saúde. Então, sempre a intenção é trazer melhorias de vida ali para a população. No contexto, né, na tentativa de sempre fazer o melhor pelo paciente, profissionais de saúde, eles aprenderam, né, você aprende que você não pode errar. Só que nesse contexto, né, na tentativa de sempre fazer o melhor pelo paciente, os profissionais eles acabam aprendendo que não pode errar e o conceito conhecido global e popularmente como errar é humano, na área da saúde, foi culturalmente ali atribuído a um mau profissional. Então, o profissional que erra na área da saúde, né, de uma forma cultural, ele passa a ser considerado um mau profissional. Mas errar se tornou ali um problema do indivíduo e não do sistema de atendimento, ou ali de uma complexidade de tomada de decisões. E a cultura na prática, ela geralmente atribui os erros, as falhas, na conduta ou no conhecimento ali dos profissionais de saúde. Então, acaba atrelando a incompetência, a negligência, a imprudência ou um corporativismo. Então, as experiências, né, de outras áreas acabam que mostram que esse tipo de abordagem já produz ali um efeito contrário ao esperado. Em vez de você fazer com que os profissionais sejam cada vez mais capacitados, mais preocupados com relação ao tratamento que ele vai oferecer para o paciente, você acaba trazendo profissionais infelizes e com mais chances de errar, tá? Porque dificulta aí a identificação e a análise para poder fazer ali correção dos fatores implicados. O Código de Ética Profissional, ele é de extrema importância e segurança para o profissional que ele tenha ali o conhecimento, né, do código, do seu conselho ali, da sua classe de trabalho, porque assim você pode fazer isso acessando sites, né, respectivos aos seus conselhos. Nós temos ali do capítulo 1, né, dos princípios fundamentais da enfermagem, né, afirma ali que o compromisso da enfermagem é com a saúde do ser humano. Então, pessoal, entenda que é muito importante, você pode entrar ali nos sites dos respectivos conselhos, né, das suas classes respectivas de trabalho, e ali você vai encontrar fundamentalmente a questão: preservar a saúde do paciente, respeitar o paciente, né, cumprir com suas obrigações sempre da melhor forma possível. E assim, você conhecendo esse sistema, você conhecendo o seu código de ética, você desenvolve ali o seu trabalho da melhor forma possível. E espero que vocês tenham ali aprendido o máximo possível, desenvolvido ali o máximo possível dos conhecimentos, né, sobre toda essa questão do paciente, dos direitos do paciente, dos direitos ali, dos seus direitos e deveres como profissional de saúde. Então, vou ficando por aqui, um beijão e tchau, tchau.